Eu não sei qual que é o seu sentimento, mas eu estava aqui chorando. E que saudade. Nós temos feito as nossas transmissões, né? E eu já não aguentava mais ficar em casa fazendo as transmissões lá. E nós temos vindo aqui alguns domingos, apenas eu e minha família, para sentir esse calor da igreja, né? De estar aqui presente. Até domingo passado tinha aqui as fotos de vocês, né? Nós nunca nos sentimos sozinhos, as fotos estavam aqui no altar. Que saudade, eu não sei o que vocês têm sentido nesse tempo. Como é bom estar na casa do Senhor. O texto que o Lucas leu, ele é maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. E o Senhor aprove, né? Permitiu que nós estivéssemos aqui nesta manhã, nessa nossa volta, que vai ser bem gradativa nesse processo. Então eu queria convidar você, meu querido, minha querida, eu pensando nesse tempo, o que falar, o que a gente refletir, esse tem sido um tempo muito legal, porque tem estudado mais a palavra, tem sido um tempo de preparação de estudos, né? E pensando nesta manhã da nossa volta, veio ao meu coração estar falando sobre o caminho, ou os caminhos, né? Para as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, ali no Sermão do Monte, que é o ápice do ministério de Jesus, quando ele reúne aquela multidão que estava desesperada, com tantas necessidades, e quando a gente olha aí, lê jornais, a gente vê o que está acontecendo no país, ou no mundo, né? Mais especificamente no Brasil, a gente tem visto muitas coisas, muitas pessoas ansiosas, desesperadas, né? Pessoas sem poder trabalhar. Tudo isso tem mexido com o meu coração. E aí eu estava imaginando Jesus chegando neste momento, no nosso meio, nos reunindo num monte, para nos fazer também um sermão de acolhimento, de carinho, né? Porque é um tempo que todos nós estamos passando. Aqui tem pessoas que têm comércio, que depende do trabalho. Nada tem sido como era até março, fala a verdade. E nesse processo eu tenho visto pessoas se reinventando. Quem tinha um comércio de um certo produto, hoje está trabalhando com outro completamente diferente. As pessoas estão se reinventando. Portanto, eu acho que esse momento do ministério de Jesus, quando ele está ali no Sermão do Monte, aquelas pessoas que ali estavam, homens, mulheres, crianças, pessoas passando por grandes necessidades, ele reúne aquelas pessoas para trazer paz a seus corações, né? Para dar um rumo àquele momento de ansiedade. Eu queria então, há um caminho, ou há caminhos deste momento do ministério de Jesus. Eu queria te convidar, com muito carinho, e você que está em casa, abrir a sua Bíblia, então, lá no livro de Mateus, capítulo 5. Eu queria com carinho convidar você que está conosco aqui na igreja a colocar-se em pé. Você em casa, se quiser fazê-lo também, é convidado, convidada. E o texto é um grande ensinamento para nós. E ele tem muitas coisas específicas para o tempo que nós estamos vivendo. E diz assim: ao ver as multidões, percebe, ele vê as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra nesta manhã, por esse momento precioso de Jesus, que reúne pessoas com diversas situações, com momentos de ansiedade, com certeza, preocupados, mas que naquele momento Jesus quer trazer aos seus corações paz e tranquilidade. E é verdade, nos momentos de mais dificuldades da nossa vida, Ele, o Teu Filho amado, sempre quer trazer aos nossos corações um tempo de paz, de esperança. E é nisso que precisamos acreditar em todo o tempo da nossa vida. Porque Ele nos acolhe, Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele cuida de cada um de nós. Obrigado pelo ministério do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome dEle, honrando o nome dEle, nós Te louvamos. Muito obrigado, na unção do Teu Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. É interessante, porque esse texto nos fala sobre reino dos céus. Reino dos céus. E algumas perguntas, então, se fazem importantes neste momento. Em que consiste o reino de Deus? Quais seriam as leis deste reino? Que tipo de pessoa pertence a esse reino? Que fazer para esse reino? Que fazer para entrar nesse reino específico? E é interessante, então, que com o propósito de responder a essas indagações, que eram as indagações daquelas pessoas, e possivelmente a nossa, que pessoas podem participar desse reino, que atitudes nos levam a participar deste reino, como sentir em nossas vidas a presença viva desse reino. Eram as indagações e talvez as dúvidas daquelas pessoas. Para responder a essas indagações, a essas possíveis dúvidas que eles tinham e que nós possivelmente também temos, e para estabelecer um padrão de conduta, minha e sua, e daquelas pessoas naquela época, ele profere esse discurso que é um discurso-chave de Jesus Cristo, que a gente comumente o conhece como o Sermão do Monte. E nessa manhã, depois da escola dominical, eu vou falar mais um pouco sobre este reino, esse caminho. Jesus, então, ele estabelece um padrão. E esse padrão são as bem-aventuranças. E eu quero, então, destacar, neste momento de luta que nós passamos, né, de tantas dificuldades, quem aqui não está ansioso? A ansiedade, ela existe na nossa vida. O Senhor diz, não andei ansiosos por coisa alguma.
Mas às vezes é difícil não andar ansioso, é difícil não andar ansiosa. O que Jesus está dizendo é que a gente não pode estabelecer um padrão nessa direção de ficar ansioso em tudo e ultrapassar os limites. O grande problema nosso é quando a gente ultrapassa os limites da ansiedade. Eu acho quase que impossível, às vezes, não andarmos ansiosos. A ansiedade, a palavra significa asfixiar. Quando nós estamos ansiosos, ansiosas, nos sentimos como se estivéssemos asfixiados, não é? Sem respiração. Eu fico imaginando as pessoas que estão internadas com a Covid-19, né? Que não têm respiração, que perdem o ar, que têm que usar um aparelho, que momento de ansiedade, que momento de preocupação, a pessoa se debatendo. Você já perdeu o ar alguma vez? Já ficou sem ar? Que dificuldade! E esse momento de uma ansiedade que extrapola a nossa caminhada, ele nos traz muitos problemas, muitos malefícios. É mais ou menos isso que Jesus está trabalhando com essas pessoas e conosco. Então eu queria destacar dois caminhos que Jesus nos fala aqui. Versículos 3 e versículos 4. A primeira importância, a primeira característica deste caminho para usufruirmos e vivermos as bem-aventuranças, Jesus nos ensina a importância do espírito quebrantado. Então é a primeira das bem-aventuranças e ele vai dizer que essa característica requer despojamento de espírito. Versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é interessante que no grego a ideia implica em desenvolver a capacidade de esvaziar-se de todos os sentimentos que predispõem o ser humano a viver de uma forma egoísta. E esse é um momento que estamos vivendo na nossa caminhada, que o egoísmo não pode fazer parte da nossa vida, porque senão não vamos sentir, não teremos em nossa vida o sentimento dessa fundamental primeira característica das bem-aventuranças. Pobre de espírito significa espírito quebrantado. É um sentimento que nós precisamos ter de quebrantar a nossa vida, o nosso coração, e estarmos nos esvaziando de nós mesmos e de todos os sentimentos que podem, porventura, nos levar a uma forma de vida egoísta. E eu daria vários exemplos. A falta de solidariedade. Essa semana eu mandei para vocês, da igreja, uma mensagem sobre o culto. Eu falei, eu tenho andado pela cidade de Neves, às vezes vocês não sabem disso, né? E tenho visto, eu fico estarrecido ver o número de pessoas em Neves que estão andando sem máscara, inclusive pessoas da igreja. A igreja não pode ter, nós como luz e sal, somos chamados, não podemos ter posturas egoístas. Nós precisamos perceber essa situação. Eu ando pela cidade e vejo muitas pessoas sem máscara, se aglomerando, sem pensar no outro. Mas existem outros sentimentos egoístas que podem trazer grandes malefícios à minha esposa, à minha família, à minha casa e à própria igreja. E é interessante, né, que um outro significado dessa primeira bem-aventurança é que o espírito quebrantado não deixa que a gente se julgue autossuficiente. E também
nos leva a estarmos dispostos e dispostas a abrir mão de nós mesmos pela promessa da recompensa. É o que Jesus está ensinando. E este é um momento de nós acreditarmos na promessa do Senhor, que diz, olha, quantas vezes eu tenho dito isso para vocês? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a autossuficiência é pecado. A autossuficiência não agrega valores e princípios à minha família, à minha vida, à vida da igreja. Muito pelo contrário. Segundo o ensinamento de Jesus, os pobres de espírito, entre aspas, não vivem demasiadamente ansiosos, autoconfiantes, mas dependem sempre da graça, da misericórdia de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos, irmãos e irmãs, sermos extremamente dependentes da graça de Deus, das suas misericórdias, dos seus cuidados, pela fé, firmados e firmadas nas promessas divinas e na esperança do reino presente. A Deus toda a honra e toda a glória. Por isso que Jesus sabiamente, ao ver as multidões, ele não fala ao ver a multidão, ao ver as multidões, ele acolhe aquelas pessoas, como eu e você, precisamos ser acolhidos. Ele diz, olha, a primeira coisa que vocês precisam aprender é que vocês precisam se esvaziar de vocês mesmos. Se há uma caminhada sobremodo abençoada para mim e para você, é que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que a gente possa tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas. Amém, meu irmão? E a primeira característica deste esvaziamento é tirar de mim todo o pensamento egoísta. Isso é ser pobre de espírito. Esse é o significado bíblico na palavra, na tradução, na boa acepção da palavra, no grego, que significa esvaziar-se de si mesmo, de todo aquele sentimento, posicionamento egoísta. E a segunda característica, o segundo caminho desse quebrantamento nos leva, segunda característica, então, a primeira, a importância do espírito quebrantado, e a segunda está no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E é interessante que aqui a ideia não é a de autocomiseração, ou seja, pena de si mesmo. Não é essa a ideia. Não é a ideia em que o indivíduo se entrega a um estado de lamentação pela própria postura equivocada. Não é isso. Não é isso que está dizendo. Não é o lamento natural por alguma perda, nem a tristeza egocêntrica e invejosa por não ter alcançado alguma coisa que alguém já alcançou. Seja na vida familiar, sentimental, não. Ou na vida profissional. Não é isso que ele está dizendo, não é isso que é um ensino proposto nesse segundo momento. Pelo contrário. Mas é quebrantar-se com tristeza pelas suas decisões, pelos seus pecados, pelas suas decisões equivocadas. Quando o Senhor fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou seja, aquele e aquela que está se despojando, aquele e aquela que abre o seu coração, que tira todo o sentimento egoísta da sua vida. E no segundo momento ele diz, por isso ele começa por esses dois momentos mais difíceis do ser humano para nós entendermos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, bem-aventurados aqueles que compreendem, que entendem que pecaram, que choram porque que têm tristeza, não porque não alcançaram, ou têm inveja por não ter alcançado alguma situação da vida, pelo contrário. Mas aqueles que reconheceram os seus pecados choram, estão tristes,
porque reconheceram a sua postura pecaminosa. Que coisa, né? Para abençoar a multidão, para que a multidão tivesse esperança, Jesus, ele propõe esses dois ensinos iniciais: de quebrantar o espírito, todo sentimento de egoísmo, e de chorar com tristeza, de lamentar o pecado. Que Deus nos abençoe. São dois momentos importantes, irmãos e irmãs. Aqui eu preciso terminar, né? Já são 9h38. Esse é o novo momento normal que vamos viver daqui para frente. Que Deus nos abençoe ricamente. Esses são os dois primeiros caminhos, ensinos fundamentais que Jesus propõe àquela multidão que estava desesperada, ansiosa, e que nos propõe nesta manhã. Egoísmo. Eu vejo que muitas pessoas estão querendo voltar para o trabalho, fazer aquilo outro, mas não pensando nas pessoas, pensando em si mesmo. Isso chama-se egoísmo. Eu não estou propondo a volta de nós nos reunirmos pensando em mim. Eu não tenho andado pela cidade, às vezes orando de casa em casa, mesmo sem vocês saberem, pensando em mim. Eu penso em vocês. Quando eu penso em mim mesmo, eu sou egoísta. E esse é um sentimento que nós precisamos tirar da nossa vida. A igreja não pode ser uma igreja egoísta. Quando nós estamos aqui toda quarta-feira colocando a nossa mesa solidária, nós estamos pensando nas pessoas, porque a igreja precisa ser luz e sal. Quando a igreja ela é egoísta, ela não é luz e sal. E eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso saber o momento que eu errei. E eu preciso saber que há um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que cumpre as suas promessas. E eu tenho certeza absoluta que você que está aqui, você que está em casa, nos ouvindo nesta manhã, você também quer usufruir das bênçãos de Deus. Portanto, que Deus te abençoe. Ao longo desses dias, nós vamos estar refletindo sobre as bem-aventuranças. E eu tenho certeza absoluta que naquele momento, com o sermão do Senhor, com o acolhimento que o Senhor lhes deu, eles puderam alavancar algumas situações nas suas vidas, porque eles foram acolhidos. E se há uma bênção no reino de Deus, é o acolhimento, né? Jesus diz assim, olha, aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe vocês. Próximo domingo, o nosso culto é à noite, também vai ter lista, vai ser às 19 horas, então a gente vai ver, todo domingo vai ter culto, daqui para frente, né? Caso não tenhamos aí um aumento significativo, em algumas cidades do interior de Minas, a prefeitura proibiu as igrejas, as igrejas que haviam voltado foram proibidas, né, de se reunir novamente. Nós dependemos então, claro, primeiramente de Deus, e o Senhor nos fala que temos que ser obedientes a leis, né, e vamos esperar aí sempre os decretos da prefeitura. Mas hoje foi bênção rever vocês, né? Esses rostinhos que eu estava com saudade. Falei que me olhei no espelho ali maior, eu fico mais bonito de máscara, né? Você que está em casa também está vendo isso. Então, eu vou andar sempre de máscara agora para ficar mais bonito. Que Deus abençoe vocês, Deus fortaleça. E essa semana eu comprei uma máscara do América. Semana que vem eu venho com a máscara do América, viu? Que Deus abençoe a vocês. Vamos ficar em pé, vamos orar. E assim que nós orarmos, vamos trazer também, o Ministério de Música vai estar nos dirigindo em mais um cântico. Nós vamos ter a possibilidade de estar trazendo nossos dízimos, né? E as nossas ofertas à casa do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia glorioso,
que nós estamos de volta à tua casa. Que alegria poder estar aqui, poder rever irmãos e irmãs tão amados e queridos. E essa sim vai ser a nossa volta, esse processo. O Senhor tem nos permitido isso. Nos abençoe. Muito obrigado pelas bem-aventuranças em nossas vidas, na vida da igreja. Nós oramos agradecidos em teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo, na unção do seu Espírito Santo. Amém.